Boa noite, este é o Jornal de Blind Spot. No programa de hoje trazemos a opinião sobre o recente escândalo com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relacionado com o famigerado caso das gêmeas brasileiras. Também analisaremos à lupa as principais fundações lobistas na União Europeia, nomeadamente as fundações de Bill e Melinda Gates, Rockefeller e George Soros. Olhem que trio. Por fim, trazemos um caso na Nova Zelândia, onde um denunciante que divulgou dados sobre vacinação e sobre mortes em excesso foi detido, assim, sem mais nem menos. Vou então, para nos analisarmos estas notícias, dar as boas-vindas a Nuno Machado, diretor do The Blind Spot, que publicou estas notícias, para nos trazer então todos os detalhes. Boa noite, Nuno, e bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os espectadores. Vamos então começar com a nossa primeira notícia. E começamos então pelo caso nacional, que veio confirmar que o que muitos já suspeitavam, que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, parece não ser de confiança e provou ser provavelmente mais um caso de nepotismo, falta de ética e hipocrisia, para além de muita mentira descarada que agora se vai descobrindo. E então, o jornal da Blind Spot, no seu editorial denominado A Cunha Morreu Solteira, explica tudo sobre mais este caso que envergonha Portugal. E aqui, Nuno, então começo para quem não está a par deste caso, peço que resumas então este caso para os nossos espectadores. Há vários contornos, mas eu penso que basicamente podemos dizer que o Hospital Santa Maria, as duas gêmeas que vivem no Brasil, receberam um tratamento de 4 milhões de euros em Portugal. O medicamento supostamente é o medicamento mais caro do mundo. E terão existido vários médicos a denunciar a situação, nomeadamente o coordenador da Unidade de Neuropediatria do Hospital Santa Maria, que é o Sr. António Levi Gomes. E a investigação começa a ser feita principalmente pela Sandra Felgueiras. Não sei se recordam que foi jornalista, poucos meses antes das últimas eleições, foi demitida pela RTP quando investigava vários membros do governo na altura, nomeadamente o João Galamba, mas também vários outros. Isto é uma grande controvérsia. Vamos ver o que é que acontece desta vez. Mas continuando, desde o início começaram-se a levantar cada vez mais suspeitas sobre algum tipo de favorecimento e de intervenção do Presidente da República, e ele, quando foi confrontado, negou sempre a situação e alegou que não se lembrava de nada. Sandra Felgueiras, entretanto, veio relatar que quando o Presidente foi confrontado pela primeira vez, que foi a 4 de novembro, portanto já há bastante tempo, fez um ar estupefacto. No entanto, segundo ela, ele sabia previamente da pergunta que lhe iria ser feita. E, além disso, disse que já tinha sido entrevistado poucos dias antes sobre o assunto, portanto, 2 dias antes tinha sido entrevistado sobre o assunto, e que tinha falado com a sua equipa 11 dias antes. Portanto, ela própria veio referir esse ar de estupefacto, que ela própria é que terá ficado estupefacto. Entretanto, também o secretário de Estado, Lacerda Salles, foi envolvido, começou a ser questionado sobre a sua possível interferência no caso, e disse na altura que nenhum secretário de Estado tinha o poder para marcar consultas ou influenciar este tipo de casos. Ora, poucos dias depois, soube-se que estava em curso uma investigação judicial e o Presidente parece ter recuperado subitamente a memória e diz que afinal sempre comunicou com o filho sobre o assunto e que teve uma intervenção no caso, reencaminhando o e-mail para o Governo e pondo o seu chefe da Casa Civil a par do assunto. Mas também o secretário de Estado parece ter tido gravíssimos problemas de memória. Afinal, parece ter sido mesmo ele a marcar a consulta. Algo que ele dizia que era impensável, afinal foi ele próprio. Confrontado com os factos, em vez de negar, passou a dizer que iria analisar o caso em função dos dados que, entretanto, surgissem, não é? De uma forma resumida, estas foram algumas das coisas mais relevantes que aconteceram. Sim, e o que é que tu achas que este caso revela sobre a atuação dos nossos políticos? Aqui vou dar um pouco mais a minha opinião pessoal. Não vou dizer quem terá interferido no processo e de que forma isso terá de ser investigado para se conseguir apurar, mas posso dizer, a nível pessoal, mais uma vez refiro, que não acredito nestes esquecimentos, nem do Presidente da República, se esquecer de falar e reencaminhar assuntos que vêm de um filho,
Acho isso muito inverosímil por vários motivos. Nem no secretário de Estado, que diz uma coisa taxativamente e depois, quando confrontado com provas do contrário, diz que vai estudar o caso. Não parece a reação normal de uma pessoa. Mas admito que possam haver outras opiniões diferentes, mas para mim, simplesmente eles terão-se feito esquecidos, à espera que o caso desvanecesse, como muitos outros. Portanto, acho que o caso o que revela, acima de tudo, é esta falta de escrutínio que os nossos políticos estão habituados, este tipo de reações, é de alguém que está habituado que o caso se vai esmorecer. E, portanto, temos de dar o mérito aos responsáveis de Santa Maria por denunciarem o caso e depois terem havido a atuação das entidades judiciais, e à Sandra Felgueiros, que foi a jornalista que liderou a investigação. Temos de salientar esse facto. Sim, precisamente vale sobre os médicos, os responsáveis do Hospital Santa Maria, vale a pena só aqui vermos aqui 30 segundos das declarações de um dos médicos desse hospital, António Levi Gomes, a referir que se gastaram esses milhões nesse caso, quando o hospital passa e tem passado por imensas dificuldades para comprar objetos simples para as pediatrias. Vamos ver essas declarações. Há pouco tempo no hospital nós não tínhamos espátulas para ver os doentes. Sabe o que são espátulas? Sim. São umas tirinhas de madeira que devem custar 5 cêntimos e nós não tínhamos espátulas para ver as gargantas dos meninos. E era numa altura em que íamos gastar 4 milhões de euros quando não tínhamos nas enfermarias a situação que nós pretendíamos. Ora, Nuno, isto confirma precisamente aquilo que referiste, que falaste precisamente, e agora pergunto-te se achas que isto terá consequências ou como o editorial do vosso site diz, a Cunha morrerá solteira. Certo. Aí, quando nós dizemos a Cunha morreu solteira, eu queria me referir um pouco mais às declarações e à atuação dos intervenientes, porque, por acaso, neste caso, eu acredito que se algum caso tem alguma hipótese de ter algum tipo de consequência, eu penso que será este tipo de caso. Penso que, neste caso, é mais provável que se consiga apurar a verdade dos factos. E por vários motivos. Um, pela reação dos intervenientes, que indicia que há muitas coisas que ainda não se sabe. Depois, o próprio momento político, em que os interesses são mais divergentes, existe uma aparente quebra de algumas alianças. Portanto, nestas alturas pré-eleitorais, todas as alianças costumam existir e que, não queria usar a palavra encobrir, mas pronto, de alguma forma têm interesses muito comuns e, portanto, não alimentam este tipo de caso e condicionam um pouco as investigações. Neste caso, é uma situação em que isso pode não acontecer. E depois porque é verdade que já parece que já existiram documentos que desapareceram, né? E-mails, etc., mas parece, apesar de tudo, existir ainda bastante prova documental sobre alguns destes procedimentos, portanto, vamos ver. Mas neste caso, eu normalmente não sou muito otimista em relação a muitos casos, mas este caso eu acredito, se não acontecer nada neste caso, apurar-se a verdade, independentemente dos factos, mas apurar-se exatamente o que é que aconteceu, dificilmente vai acontecer com algum caso. Sim. É escandaloso mais. E, obviamente, salvaguardando, e já acho que nem era preciso dizer, mas nada contra o tratamento às duas meninas, com certeza aqui o caso é outro, etc. Todos os outros contornos que aqui vimos falar. A propósito do que estás a dizer, deixa-me reforçar, das meninas e dos pais, porque obviamente nós, como pais, faremos tudo sempre para conseguir o melhor para os nossos filhos e passamos por cima de tudo. Portanto, aqui de maneira nenhuma tem algo a ver com eles, tem a ver eventualmente com os outros intervenientes. Sem dúvida, sem dúvida. E foi importante fazermos essa salvaguarda. Vamos então agora sim para a nossa segunda notícia. Esta segunda notícia está relacionada com os lobbies na União Europeia, a qual já falámos na semana passada, só que hoje abordamos a atuação das grandes fundações de filantropos como Bill Gates, Rockefeller ou George Soros. É que são fundações que se destacam não apenas pelo lobby direto, mas igualmente por financiarem uma rede gigantesca de ONGs e que exercem uma enorme influência não apenas junto da Comissão Europeia, mas basicamente em toda a sociedade. Ou seja, parecem ser simplesmente os donos da Europa e ninguém os elegeu. Ora, então, Nuno, neste artigo sobre os lobbies na Europa, fazem essa diferenciação entre a atuação das fundações e das ONGs. Pode explicar melhor isso?
Sim, basicamente nós tentamos perceber qual é o nível hierárquico dessas entidades e de facto descobrimos que existem diferentes tipos de participação, porque a esmagadora maioria são meros executantes ou distribuidores de financiamento, já recebidos elas próprias de outras entidades e já com fins específicos que vão. Nós aqui demos o caso da descarbonização da economia, mas outros, como a defesa das patentes de vacinas, etc. Por outro lado, no topo, essas sim têm muito maior influência e são essas que definem a agenda em si, são as fontes do financiamento original e é a partir dessas que toda a rede de ONGs, como falámos no artigo, sobre o artigo passado, é alimentada. Curiosamente, nós chegámos aqui a 3 fundações, como tu salientaste, Fundação Bill and Melinda Gates, uma das fundações Open Society, do Jorge Soros, são várias associações e, portanto, esta foi destinada aqui para o lobby da Europa e para alimentar estas ONGs todas, e uma das fundações Rockefeller, que é o fundo Rockefeller Brothers. E essa influência, então, não é só medida pelas reuniões de alto nível, que estão também lá com a Comissão, portanto, fazem parte dessas ONGs lobistas, mas também pelo nível de financiamento para outras ONGs, para fazerem lobbies por elas. Muitas delas recebem os próprios financiamentos já com o objetivo de fazerem doações a outras ONGs, e, portanto, basicamente o objetivo deles é, a partir desse topo, alargam esta execução das suas agendas a todos os campos da sociedade, não só ao lobby, mas também aos outros, como falámos também antes. E quais são as razões que achas que este tipo de milionários escolhem fundações como parte da sua estratégia? Porquê então as fundações? Nós aqui apresentámos alguns tipos de justificação para isso. Obviamente podem existir outras, mas estas são aquelas que pelo que tudo que nós lemos, nos parecem mais óbvias. Por um lado, permitir reduzir substancialmente os encargos com impostos de grandes empresas. Portanto, as grandes empresas podem, por assim dizer, distribuir os lucros com muito menos encargos em termos de impostos. Isso é logo óbvio e penso que foi a origem da criação de muitas das fundações. Depois, também dar uma imagem mais positiva das grandes corporações. Umas utilizam isto para mais, umas utilizam isto mais do que outras, mas este é uma coisa que pode ser utilizada e algumas que nós conhecemos bem utilizam muito para esse fim. Depois, pelas próprias fundações gozarem elas próprias de várias isenções fiscais. Portanto, mesmo dentro da fundação, também têm essa vantagem em termos de funcionamento. Conseguem fazer muitas coisas que as empresas, mas com várias isenções fiscais. Depois, outra é o nível de escrutínio. Há várias coisas que são exigidas às empresas que numa fundação isso não é público, não tem o mesmo nível de exigência. E depois, aquilo que nós também estamos aqui a falar um bocadinho, que é através de doações, essas fundações poderem, e também apoios diretos, não temos falado muito, mas também são importantes, e normalmente não são disponibilizados ao público, portanto não são públicos, a partir dessas doações e apoios diretos beneficiarem então essa rede que temos falado, alargada, uma rede alargada, em que várias entidades passam a defender os seus interesses e apoiarem as suas agendas. E quais é que são as semelhanças que tu vês entre essas fundações que referiste? Nós já falamos bastante do posicionamento ideológico em geral e também por todos estarem muito apostados nesta agenda climática. Estas fundações, de facto, têm muitas coisas em comum, além disso. Pertencem aos maiores milionários ou às famílias mais ricas do mundo, participam em organizações elitistas que tendem, de facto, traçar o rumo da humanidade, como o Grupo Bilderberg e o Fórum Económico Mundial. E as 3 principais figuras desta fundação, um deles já faleceu, David Rockefeller, faleceu há uns anos, têm uma grande preocupação com o controle do crescimento populacional, que também já falámos aqui, todos eles têm isso sempre no seu discurso. Por outro lado, também refletem nos objetivos das suas doações, das suas posições pessoais, dos seus fundadores, sobre os problemas do mundo e sobre estratégias para as defender. Portanto, eles podiam ter uma fundação que atuasse ou desse dinheiro em entidades caritárias, etc., com outros objetivos, mas eles dirigem grande parte do seu dinheiro, de facto, para áreas em que eles têm essa preocupação e essa intervenção.
Depois funcionam muito em parcerias com inúmeras outras fundações. Duas delas estabelecem mesmo uma rede de fundações familiares. A Soros e Rockefeller, eles têm várias fundações que vão distribuindo de acordo com os objetivos. E os seus responsáveis, de facto, têm inúmeros negócios que são influenciados pelas ações das suas fundações, que supostamente são filantrópicas, mas que acabam por chocar aqui um pouco com os seus interesses. Jorge Soros é principalmente conhecido como sendo um grande especulador, inclusive das divisas nacionais, enquanto o Bill Gates e os Rockefeller sempre tiveram mais ligados aos poderes institucionais, nomeadamente ao governo norte-americano, mas também a outras, e muito ligado aos democratas. E falaste nos negócios globais, agora a nossa terceira notícia está relacionada com essas fundações, com esses filantropos, já vão perceber porquê. Vamos então para a terceira notícia que tem a ver com a Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, então, ocorreu um caso inédito. Um denunciante que divulgou dados reais sobre vacinação e dados reais também sobre a mortalidade em excesso do país foi simplesmente detido. Nuno, então o que é que tens a dizer sobre este caso na Nova Zelândia? Basicamente, é um especialista em IT, é funcionário público, e ele veio a público revelar que esteve envolvido num serviço associado à gestão Covid e que tinha, por causa disso, acesso a inúmeras bases de dados. Segundo ele, inúmeros lotes revelavam uma mortalidade elevadíssima dos vacinados Covid, e por vezes superior a 20% em alguns lotes, mas ele referia vários lotes e uma percentagem sempre por volta desse valor. Supostamente está a decorrer uma investigação sobre o caso e ainda existem muitas dúvidas. O senhor foi, entretanto, detido e, segundo se sei, neste momento está em prisão domiciliária. E o que é que tu achas da atuação das autoridades da Nova Zelândia? Eu diria que é um caso que temos de ter alguma cautela, porque não sabemos ainda todos os detalhes. Mesmo aqueles valores que foram apontados, só por si, podem não dizer muito. Depende dos grupos, depende da população. Eu, sinceramente, parece-me que o senhor está de muito boa fé, mas de qualquer maneira, acho que temos de aguardar e ver se realmente o que é feito. Para mim, mais do que isso, enquanto isso não se sabe, o mais relevante é que levanta novamente a questão da ocultação dos dados oficiais Covid em muitos países, como aconteceu também cá em Portugal. Se os dados fossem públicos, é evidente, sem a revelação dos nomes, não é? Mas é evidente que não existiria esta controvérsia, nem algumas pessoas terem de tentar obter informações que são ocultas às populações, não é? Portanto, neste momento, o governo da Nova Zelândia é um novo governo, que tem tido algumas atitudes diferentes do governo anterior e vamos ver se eles aproveitam este caso para aumentar o grau de transparência, não só sobre este dado, mas sobre inúmeros dados, sobre o que se passou durante a crise Covid, e informar os cidadãos, porque isto foi uma era negra desse ponto de vista e esperemos que este caso possa ser aproveitado para alguma coisa mudar. Sim, sim. E falaste no governo anterior da Nova Zelândia, lembramos que foi um dos governos que mais asfixiou o seu povo no ataque aos direitos e às liberdades durante a chamada pandemia, juntamente com a Austrália, com o Canadá e alguns outros países do mundo, mas a Nova Zelândia foi de facto um dos países que mais asfixiou o seu povo, com medidas restritivas, com confinamentos, que eram um ataque, um atropelo aos direitos humanos. Por isso, estas notícias vindas da Nova Zelândia não são um bocadinho de estranhar, mas que, como disseste, temos que saber todos os factos, mas pelo menos ficamos a saber que isto que aconteceu, que dificilmente saberíamos de outra forma se não fosse através do Blind Spot, porque nas nossas notícias, nos nossos jornais, não aparece com certeza. Vamos também agora fechar com últimas notícias rápidas, uma novidade aqui no jornal da Blind Spot, aqui 3 shots de notícias rápidas. No que é que nos trazes? Primeiro é o volte-face de Milei. Será que é um volte-face de Milei? Que, de acordo com o Telegraph, o recém-eleito presidente da Argentina terá dado meia volta e comprometeu-se agora com o Acordo Climático de Paris. Isto depois de ter afirmado que o aquecimento global era uma farsa e uma mentira socialista. O corpo da notícia, no entanto, não consubstancia totalmente o título. Portanto, temos aqui alguma cautela, porque lendo depois a notícia, há alguns indícios de que isso possa acontecer, mas
não está totalmente justificado depois no corpo da notícia, algo que acontece às vezes, embora este jornal normalmente é um jornal credível. Mas partindo do pressuposto que o título do artigo se confirma, nós tínhamos feito num artigo anterior uma pergunta sobre o Milei, se ele seria o Rei Leão ou o Cavalo de Troia, e de facto, a ser verdade, parece apontar mais para o aspecto, para o facto de ele poder ser o Cavalo de Troia para uma agenda contrária à sua própria campanha. Sim, sim, vamos confirmar se também se é mesmo assim, né? Porque até nessa questão do clima ainda há muita coisa por dizer, mas de facto não deixa de ser preocupante, tendo em conta essas declarações anteriores que tinhas falado. Na segunda notícia rápida, Nuno. Esta, muita gente terá ouvido, que os alunos portugueses pioraram o seu desempenho. Portanto, nos testes de PISA 2022 mostraram uma degradação do desempenho escolar dos alunos de 15 anos em Portugal, especialmente em matemática e em leitura. Os resultados a curto prazo revelam uma queda superior à média europeia, mas esse declínio foi generalizado. Apesar da resposta à Covid ter tido uma reconhecida influência, parecem existir outros fenómenos que já vêm de trás que justificam esses resultados. De facto, eu estou convencido, eu analisei os resultados e vi o nível de intervenção entre os países, e há muitas coisas, e nomeadamente na educação e com os jovens, que a reação à Covid, as políticas que foram seguidas, as medidas que foram tomadas, tiveram uma influência muito grande, mas no caso da educação, eu acho que é um caso muito preocupante, porque parece ser um problema mais geral, mais sistémico, de muitos países, nomeadamente os países nórdicos, têm resultados terríveis também, e já há mais tempo, e portanto acho que a educação é uma área que também todos nós temos de abordar mais vezes, porque é uma área que de facto também está um pouco a descambar, e eu acho que estes resultados também vão nesse sentido. E para fecharmos? O último é um bocadinho em tom de piada, embora este seja um assunto sério, que é o inquérito à gestão Covid, que está a acontecer em Inglaterra, e Boris Johnson afirma ter perdido 5.000 mensagens. Portanto, no inquérito à gestão Covid no Reino Unido, Boris Johnson afirma ter perdido 5.000 mensagens no seu WhatsApp. Johnson afirma não saber a razão certa, mas relaciona a perda de informação com uma quebra da app. Portanto, tal como von der Leyen, isto parece ser um problema recorrente de muitos dos nossos políticos. Eles, por um lado, gostam de tratar destes assuntos que são sérios, e no caso da von der Leyen, que diziam respeito a muitos milhões, pelo WhatsApp, mas por azar costumam perder essas mensagens. De facto, é um azar, são coisas que, pronto, acontecem. Como o Marcelo também, que não se lembrava dos e-mails, ou como no Brasil, Flávio Dino, que apagou também, foi sem querer, as imagens do 8 de janeiro do Palácio do Planalto. É sempre tudo sem querer. Ora, Nuno, muito obrigado, muitos parabéns pela vossa investigação, de facto um grande trabalho que o Jornal da Blind Spot faz, é um prazer enorme também do canal Sérgio Tavares poder trazer para o ecrã as vossas notícias. Vemo-nos então na próxima semana, bom trabalho de investigação. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado também a todos os seguidores e espectadores do canal Sérgio Tavares no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram e no Rumble. Vamos continuar então a trazer estas notícias sempre às quartas-feiras, 22 horas. Muito obrigado pela vossa presença desse lado. Já sabem, podem ler ainda mais em detalhe estas e outras notícias no site www.blindspot.pt. Forte abraço e até para a semana.